Eu quero, meus irmãos, convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. E eu te convido, antes de nós lermos o texto, nós temos um tempo de oração. Hoje eu estou sentindo a falta dos meus irmãos, dos músicos, naquele ambiente. Eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de estar louvando a Deus, de estar orando junto. E por conta das suspeitas, né? De possível Covid em algum dos integrantes, nós achamos por bem estarmos nesse momento, estarmos voltando aqui às lives só com o pastor, para que a saúde de todos seja preservada, tá certo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 6, e antes nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, e orar também para que Deus nos conduza nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Há muitas lições envolvidas aqui nesse texto, e eu tenho certeza que há algo muito bom da parte de Deus para acalmar o teu coração, para abençoar a tua vida. E eu peço que durante não só as lives de quarta-feira, mas também as lives de domingo, às 10 horas da manhã, que quando você estiver acompanhando, seja ao vivo ou seja depois pela gravação, que você esteja com o seu caderno, anotando as lições. Porque nosso desejo não é apenas que você escute a mensagem, queremos também que você aprenda, que você desenvolva, que você esteja guardando as lições, os ensinamentos, a fim de que você possa abençoar outras pessoas e que esses ensinos fiquem gravados no seu coração, tá certo? Então, nós pedimos sempre que você estiver acompanhando as lives, que você acompanhe ou com o celular, ou acompanhe também com papel e caneta, para que você possa estar tendo o melhor resultado daquilo que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Vamos orar. Baixe a sua cabeça aí onde você está. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. Oramos para que o Teu Espírito nos conduza na ministração da palavra. Abençoe cada coração, cada lar, que a palavra de Deus há de entrar nesse momento. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, Pai querido, o refrigério, a sabedoria, a paz e o ensinamento da Tua palavra. Eu oro por cada família que está aqui acompanhando, aquelas que acompanharão depois, que o Senhor esteja ministrando os seus corações. Fale conosco e nos conduza nesse instante. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, aliás, João, capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim, João 6, verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então a multidão estava seguindo porque viram os milagres que ele tinha feito. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez, porém, essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Lembrando aqui, os irmãos, que as mulheres e as crianças não eram contados. Então, os comentaristas dizem que tínhamos em torno de 20.000 pessoas reunidas naquele lugar. Então, verso 11, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi extremamente intenso. É muito interessante que quando a gente analisa, principalmente o Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus o tempo todo realizando algo. Estava ensinando, estava cuidando das pessoas, estava ali compartilhando da palavra. Durante todos os 3 anos e pouco de ministério, Jesus esteve intensamente envolvido na obra. E esse texto é um texto interessante porque João foi escrito 20 anos, aproximadamente 20 anos depois dos evangelhos. Já haviam 20 anos que os evangelhos já estavam circulando quando João escreveu o seu evangelho. E a ideia de João não era só simplesmente repetir uma história, mas trazer alguns detalhes, principalmente porque ele vai trazer 5 milagres que os outros, dos 7 que ele relata, que os outros não apresentam. E esse milagre é um dos milagres que João chama de sinais, ou de sinal que aponta para Jesus como sendo o Messias, aquele que havia de vir. E essa é uma história bastante conhecida. Talvez você já tenha ouvido muitas pessoas falarem sobre a multiplicação de pães. Até as nossas crianças conhecem essa história. Mas o que esse milagre tem de especial para nós? É interessante a gente observar que aqui Jesus tinha acabado de realizar os seus milagres, ele estava ensinando as pessoas, então ele chega com seus discípulos, vai a um lugar deserto, provavelmente para ter um tempo de descanso, mas a multidão, vendo os milagres, vendo as coisas que ele havia realizado, segue ele pelo mar de Tiberíades e chega àquele lugar. Quando Jesus observou aquela multidão, percebeu, e diz a Bíblia, tanto em Mateus como em Marcos, Lucas e João, diz que quando Jesus observou a multidão, ele teve compaixão. E a ideia aqui, meus irmãos, é que diante da multidão, Jesus ensinou, Jesus curou os enfermos, Jesus atentou para suas necessidades. Ele não ficou indiferente às multidões. E interessante que quando terminou de ensinar, já estava provavelmente tarde da noite, os discípulos estavam preocupados com o que fariam com aquele monte de gente, aproximadamente 20 mil pessoas ali, tinham mulheres e crianças que não eram contadas nas contagens oficiais e que estavam ali famintos, estavam no lugar deserto, não tinha aonde comprar. E aí então Jesus chama os seus discípulos e diz: vocês precisam dar-lhes de comer. E eles perguntam: como é que a gente vai fazer isso? Onde vamos comprar pão para esse tanto de gente? Filipe entende que a questão e o problema é ainda mais grave, porque ele diz, não é só a questão de onde, mas como, com o que vamos comprar. Afinal de contas, 200 denários ainda não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas tivesse um pedaço de pão. O denário, você sabe, era uma moeda de prata que era dada no final de um dia de trabalho. Então, nós estamos falando aqui de aproximadamente 200, o salário de 200 dias de trabalho, ou de aproximadamente 8 meses de trabalho, não seria suficiente para poder alimentar aquelas pessoas. Interessante que Jesus sabia e fez a pergunta para eles, sabendo o que haveria de fazer, colocando-os à prova, tentando mostrar para eles que na vida e diante de situações como essa, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Diz o texto que Jesus, então, ao perguntar isso, Filipe vem e traz um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que esses peixes eram pequenos, 5 pães. Não eram pães como a gente conhece, eram aqueles pães parecidos com as bolachas grandes. E haviam 5 peixes, provavelmente o lanche daquele rapaz. E aí então Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, dá graça, e diz o texto que pede para que cada uma dessas pessoas se assentem em grupos. E aí então ele dá graças e dá aos seus discípulos e começa a repartir. E o pão e o peixe é o suficiente para alimentar toda aquela multidão e ainda sobram 12 cestos cheios. A gente, meus irmãos, quando analisa esse texto, a gente percebe algumas coisas importantes. Primeiro, a divindade de Jesus. Ele é poderoso para multiplicar. Diferente dos profetas do Antigo Testamento, não é Deus que vai fazer a obra, mas o próprio Jesus que vai multiplicar os pães na autoridade de si mesmo. Isso fica claro, meus irmãos, que aqui ele não evoca a autoridade de Deus para
que o milagre seja feito, ele mesmo realiza o milagre com o seu poder, com a sua autoridade, apontando para a sua divindade. A gente percebe a compaixão de Jesus olhando para as pessoas, e também a gente percebe uma conexão com o Antigo Testamento, porque afinal de contas, se você for observar, esse milagre, ele tem um paralelo muito forte com o Antigo Testamento. Aqui era um lugar deserto em que as pessoas estavam precisando de pão, aproximadamente a mesma coisa, a mesma cena, uma cena muito parecida com o povo de Israel no deserto, sem pão, e aí Deus providencia o pão do céu, ou providencia o pão de uma maneira milagrosa, da mesma forma que Jesus o faz. A Bíblia diz que quando Jesus olhou a multidão, viu que eram ovelhas sem pastor, a mesma expressão que Moisés usa lá no Antigo Testamento, quando diz que eles eram, o povo de Israel eram como ovelhas carentes de pastores. A gente percebe claramente que Jesus está fazendo uma conexão entre aquele que eles esperavam do Antigo Testamento, o Messias, o pastor do Salmo 23, aquele que haveria de cuidar, aquele que foi profetizado e já havia chegado. Ele era ele mesmo. Então a gente vê essa conexão entre ele e o Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, eu quero destacar nesse texto pelo menos 6 coisas que me vêm ao coração muito forte quando eu leio e eu estudo esse texto. Eu quero compartilhar com vocês 6 lições que para mim são lições espetaculares que a gente aprende com Jesus através desse milagre. A primeira lição é a gente vê claramente o cuidado integral de Jesus para com as pessoas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é o cuidado integral de Jesus para com as pessoas. Por que eu digo o cuidado integral de Jesus? Porque, veja, os discípulos chegaram para Jesus nos outros relatos dos evangelhos e disseram: mestre, despede a multidão. Ou seja, a intenção era a seguinte: eles já ouviram a palavra, eles já receberam a instrução, eles já receberam o ensinamento. Agora que eles que cuidem das necessidades deles, que eles vão para o caminho, eles se virem a fim de buscarem seu alimento, de suprirem as suas necessidades. Mas Jesus não estava preocupado apenas com as almas, ele não estava preocupado apenas em que aqueles homens ouvissem a palavra, mas que eles também recebessem um alimento, que eles também fossem supridos nas suas necessidades. Isso me chama a atenção, meus irmãos, porque é esse evangelho que a igreja precisa pregar. Não é um evangelho apenas que supra a necessidade espiritual, mas um evangelho que atenda o homem todo. E esse é o chamado de Jesus para a igreja, que a igreja pregue o evangelho todo para o homem todo. Portanto, é sim papel da igreja estender as mãos aos necessitados e não apenas compartilhar a palavra, mas também estender as mãos, ajudar, auxiliar, atentar para outras necessidades que não são apenas as necessidades espirituais das pessoas. Por isso, meus irmãos, a igreja está no mundo para ser um sinal histórico do reino, para ser uma expressão da bondade, da generosidade, do amor de Deus. É por isso que quando eu vejo esse texto, eu percebo o cuidado de Jesus, não apenas em ensinar a palavra, mas também se preocupar com a fome das pessoas, se preocupar com as necessidades delas. Oh, meus irmãos, como igreja, nós não podemos ser negligentes a esse chamado de Deus para a nossa vida, a esse chamado de Jesus para a igreja, de sermos aqueles que estendem as mãos, não apenas aqueles que trazem conforto aos corações, mas aqueles que trazem também nas suas mãos o pão, aquele que ajuda, aquele que alimenta, o repartir, o cuidar, o olhar para o ser humano de uma maneira integral. Por isso que a igreja precisa atentar para outras necessidades do ser humano, as necessidades emocionais, os relacionamentos, a história, olhar para o ser humano de uma maneira integral. Isso a gente vê com Jesus muito claramente, como Jesus olhava o ser humano de maneira integral, como ele via além de simplesmente almas desencarnadas, né? Ou almas simplesmente, ele via pessoas com as suas necessidades físicas, emocionais, com as suas necessidades também psicológicas, e ele atentou para esse cuidado integral das pessoas. Por isso eu aprendo aqui que Jesus nos mostra que quando lidamos com pessoas, precisamos atentar para as suas necessidades integrais, precisamos atentar
para mais do que simplesmente compartilhar a palavra, atentar para as necessidades. É por isso que evangelho e ação social precisam caminhar juntos. Não basta apenas acudir as pessoas, nós precisamos compartilhar a palavra, mas não basta apenas compartilhar as palavras. Tiago vai dizer, meus irmãos, que se a gente fala para uma pessoa que está passando frio, uma pessoa que está passando fome, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Tiago chama essa atitude de uma fé morta, de uma fé que não é encarnada. Deus nos chamou para pregar o evangelho com as duas mãos, e com uma mão nós compartilhamos com a palavra, com a outra mão nós estendemos as outras necessidades, que são além das necessidades espirituais. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que há necessidades para as quais os nossos recursos são insuficientes. Eu gosto, meus irmãos, do fato de que Jesus chama os seus discípulos e diz: dai vocês de comer. E eles disseram: nós não temos como lidar com isso. Nós não temos como suprir essas necessidades. A quantidade de pessoas e a quantidade de recurso que temos é insuficiente para alimentar essas pessoas. Nós não temos recursos para suprir essas necessidades. E é interessante, meus irmãos, que Jesus não fez essa pergunta e não fez essa observação porque não sabia ou porque estava em busca de uma resposta, mas para prová-los, para mostrar que tem necessidades, existem necessidades do ser humano, que o homem e os recursos, o dinheiro, os recursos que nós temos são insuficientes para que a gente possa suprir. Há tantas pessoas, meus irmãos, à nossa volta, que nem todo o dinheiro do mundo pode suprir as necessidades mais profundas da alma dessas pessoas. Jesus é aquele que supre todas as necessidades, até aquelas para as quais nossos recursos são insuficientes, para as quais o nosso dinheiro é insuficiente, para as quais as nossas provisões não dão conta dessas necessidades. Jesus é aquele que supre necessidades que o ser humano não pode suprir, vazios no coração que nenhum dinheiro, nenhum prazer, nenhum benefício, nenhum bem desse mundo pode nos trazer. Por isso, eu gosto de pensar nessa parte, quando Jesus faz isso, para deixar claro que há necessidades que só Jesus pode preencher. Há vazios, há situações que só Ele pode resolver do seu jeito, da sua maneira. Uma terceira lição que eu aprendo no texto, e eu vibrei muito ao observar isso, é que nossas limitações normalmente são oportunidades para o sobrenatural de Deus acontecer em nossa vida. Nossas limitações podem ser oportunidades para o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Veja, meus irmãos, que quando eles admitiram, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tantas necessidades? O que nós temos aqui, os discípulos estavam atentando para as suas impossibilidades, para os seus recursos, para o problema, como a gente pode resolver o problema. E aí então Jesus deixa claro, gente querida, que as nossas impossibilidades, os nossos conflitos, os nossos problemas podem ser a oportunidade de Deus agir de maneira sobrenatural. Às vezes nós estamos diante de uma situação para as quais nosso dinheiro não dá, para os quais nossos recursos não são suficientes. E meus irmãos, precisamente nesse momento, eu falo com os irmãos da minha igreja, da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras. Nós estamos diante de uma obra, de uma reforma, diante da qual nossos recursos são insuficientes. E eu gosto de pensar, meus irmãos, que quando isso acontece, nós então estamos aptos, estamos diante da necessidade, da possibilidade de Deus intervir de maneira sobrenatural, de Deus abrir os seus tesouros, abrir os seus recursos. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não nos chamou para viver a partir dos nossos recursos apenas. Ele não nos chamou para que a nossa vida se limite ao que temos nas mãos, porque as nossas impossibilidades, as nossas limitações podem ser a oportunidade de Deus de trazer, de fazer algo novo, de fazer algo sobrenatural. Aquele era o momento onde Jesus então observa as necessidades, as limitações, e diante daquelas limitações então chega a oportunidade de então fazer o milagre. Deixa eu dizer para você que o grande capital do crente, o grande capital da igreja, não são os recursos financeiros, nem são as pessoas. O grande capital da igreja é a visão produzida pela fé.
É quando a gente crê que nossos recursos são insuficientes, mas Deus tem todo o recurso, que as nossas possibilidades são pequenas, mas quando nós chegamos no limite das nossas possibilidades, então nós abrimos espaço para que os recursos, para que o milagre de Deus aconteça. O mesmo Deus que nos dá a missão, dá também os recursos para que a gente possa suprir. É interessante que Jesus disse aos discípulos: dá-lhes vós de comer. Mas veja, como eu posso dar de comer se eu não tenho recurso? Então, veja, o mesmo Deus que nos dá a missão também nos dá um recurso para que a gente possa cumprir essa missão. Por isso, deixa eu te dizer que quando você chegar diante dos limites das suas possibilidades, você estiver diante de uma situação para a qual você não tem recursos, não esqueça que ao limite dos seus recursos, que as suas possibilidades ou as suas limitações podem ser uma oportunidade para Deus agir de maneira sobrenatural. Interessante que eles reconhecem, quando eles reconhecem as suas impossibilidades, eles reconhecem as suas limitações, é o momento que Deus intervém de maneira sobrenatural. Muitas vezes nós falamos de viver por fé, mas andamos por vista. Muitas vezes nós falamos de confiar em Deus, mas nós nos agarramos aos nossos recursos. Então Deus nos permite estar diante de uma necessidade para a qual os nossos recursos são insuficientes. Isso para mostrar que o justo do Senhor, aqueles que caminham com Deus, eles não vivem a partir dos seus recursos, eles vivem a partir da visão produzida pela fé. Nós precisamos aprender a ver as coisas como Jesus vê. Os discípulos estavam vendo os problemas, as impossibilidades, as limitações. Jesus estava vendo a oportunidade de Deus agir de maneira sobrenatural. Portanto, nossas limitações podem ser oportunidades para o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Uma quarta lição que eu aprendo aqui e que falou muito ao meu coração é que o pouco que temos pode ser algo extraordinário quando estiver nas mãos de Deus. O pouco que temos pode ser algo extraordinário quando estiver nas mãos certas. É muito interessante, meus irmãos, que quando o Filipe traz o menino com 5 pães e 2 peixes, ele mesmo traz um recurso, mas ele admite que aquele recurso é insuficiente. Ele diz: olha, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante da necessidade? O que é isso diante da demanda? O que é isso diante dessa multidão? É muito interessante, meus irmãos, que existem muitas pessoas que fazem parte de pelo menos 2 grupos. O grupo da ignorância, que são aqueles que não sabem o que tem nas mãos. São aqueles que desconhecem as habilidades, desconhecem aquilo que já tem em suas mãos. E existe um outro grupo, que é o grupo daqueles que veem o que tem nas mãos, mas se limitam, achando que é muito pouco, menosprezam o que tem nas mãos. E deixa eu te dizer, meus irmãos, o que Deus nos colocou em nossas mãos pode ser o suficiente para que o milagre aconteça, pode ser o suficiente para que o extraordinário de Deus aconteça, porque não é o que temos nas nossas mãos que faz a diferença, mas quando colocamos o que temos nas mãos, nas nossas mãos, nas mãos daquele que tem todo o poder. Veja, meus irmãos, que uma funda nas mãos de um garoto é só uma funda, mas nas mãos de Davi se transformou numa arma poderosa que derrubou o gigante. Por quê? Porque aquela funda não teve apenas o poder do braço de Davi, aquela funda foi um instrumento usado por Deus. Uma vara nas mãos de qualquer homem é só uma vara, mas nas mãos de Moisés foi suficiente para trazer a água da rocha, foi suficiente para abrir o Mar Vermelho, foi suficiente para conduzir o povo durante o tempo do deserto. Aquela vara nas mãos de Moisés era só uma vara, nas mãos de um homem comum era uma vara, mas a partir do momento que Deus diz para Moisés o que é que você tem nas mãos, e ele olha e vê uma vara, Deus então se encarrega de usar aquela vara para que se torne um instrumento poderoso. Meus irmãos, uma queixada de jumento nas mãos de uma pessoa comum é só uma queixada de jumento, mas nas mãos de Sansão se tornou uma arma poderosa, com a qual ele matou mais de 1000 filisteus.
Veja, meus irmãos, que o que você tem nas suas mãos pode ser insuficiente para as pessoas, pode ser insuficiente para você, pode ser pequeno, às vezes o seu talento pode ser pequeno à sua vista, o seu conhecimento, às vezes a sua disposição, às vezes os recursos que você tem pode ser insuficiente, pode ser pequeno, mas quando você os deposita nas mãos daquele que pode fazer coisas extraordinárias, esses mesmos recursos podem ser multiplicados, podem ser o suficiente para abençoar muitas pessoas. Por isso, jamais enterre o que Deus tem colocou nas suas mãos, jamais esconda, jamais coloque só para você, coloque à disposição do reino seus talentos, coloque à disposição do reino suas habilidades, ainda que aos seus olhos sejam pequenas, ainda que o que você tenha nas mãos seja pouco, esse pouco pode se transformar em algo extraordinário quando depositados nas mãos do Senhor. Por isso eu te convido a aprender essa lição. O pouco que hoje você vê, que você ignora, pode ser o elemento, pode ser o instrumento que Deus vai usar para fazer um milagre, que Deus vai usar para abençoar muitas pessoas. Quantas pessoas dizem, eu já estou tão cheio de doenças, cheio de enfermidades, os anos já chegaram para mim, o que é que eu posso fazer com essa pouca força que me resta? A pouca força diante dos seus olhos podem ser praticamente nada diante de tantas dificuldades ou diante de tantas demandas, mas quando você deposita a tua pouca força nas mãos do Senhor, Ele pode fazer diferença. E é isso, meus irmãos, uma lição preciosa desse milagre. 5 pães e 2 peixes na mão do garoto era suficiente para ele, mas nas mãos de Jesus foi suficiente para alimentar mais de 20.000 pessoas e ainda sobrar. Deixa eu te dizer, o que você tem hoje nas mãos pode ser um recurso poderoso para Deus usar. Nunca subestime o que você tem nas mãos. Nunca enterre seu talento. Nunca ache que o que você tem nas mãos é pouco ou é pequeno, porque pode ser a semente do milagre. Às vezes, os seus recursos financeiros são poucos aos teus olhos, mas pode ser a semente do milagre de Deus na sua vida, na sua casa, o milagre da provisão de Deus na sua família. Portanto, aprenda a entender que o que você tem nas mãos é semente. E quando essas sementes são depositadas nas mãos certas, nas mãos do semeador, nas mãos daquele que pode produzir grandes coisas, esse pouco se torna em algo extremamente importante. A quinta lição que eu quero compartilhar com você é que os recursos multiplicados pelas mãos de Deus são colocados em nossas mãos para repartirmos. Olha que interessante. Os recursos multiplicados pelas mãos de Deus são colocados em nossas mãos para repartirmos. Interessante que Jesus não distribui o pão. Jesus pega o pão da graça, porque essa é a nossa atitude. A gente precisa aprender a agradecer pelo que temos nas mãos e Deus há de nos conceder aquilo que precisamos. Jesus pega, ele não pede. Ele agradece o que ele tem nas mãos, porque ele agradece o pouco, entendendo que o pouco é semente do muito. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que depois de multiplicar os pães, Jesus coloca nas mãos dos seus discípulos e são os seus discípulos que distribuem para as pessoas. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque os recursos que vêm de Deus são depositados em nossas mãos, não para que a gente guarde, não para que a gente retenha, mas para que a gente reparta, para que a gente abençoe, para que a gente alimente outros. A palavra de Deus que tocou os nossos corações não pode apenas estar restrita em nós, não pode apenas ficar limitada a nós, precisamos reparti-la com outras pessoas. Os recursos que Deus nos tem dado e que são mais do que suficiente para nós, também têm que ser empregados para abençoar as pessoas, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. As mãos de Deus multiplicam e essas bênçãos são colocadas, esses recursos são colocados nas mãos da igreja, para que a igreja reparta, para que a igreja distribua. A mesma coisa é a palavra. A palavra de Deus foi dada pelas mãos de Deus, colocada nas mãos da igreja, para que a igreja compartilhe, para que a igreja ensine, para que a igreja faça valer. Meus irmãos, Deus nos chamou para repartir o que Ele colocou em nossas mãos, a esperança, a fé, o amor, os recursos. Por isso é tão importante, meus irmãos, não reter o que Deus tem multiplicado, não reter o que Deus tem colocado, o que Deus tem repartido e colocado em nossas mãos. Nós precisamos repartir para quem tem fome, para quem tem necessidade, para quem está em apuros, para quem precisa.
E por fim, meus irmãos, Jesus é o verdadeiro pão que precisamos. Eu fico pensando, meus irmãos, que se você for acompanhar o final do capítulo 6, há algo interessante, porque depois desse milagre, Jesus então começa um discurso falando a respeito dele como sendo o pão da vida. E isso por quê? Porque depois de multiplicados os pães, as pessoas se aproximaram, se agitaram, as pessoas queriam fazer dele rei. Em outras palavras, as pessoas estavam em busca de que ele lhes desse pão, em busca de que eles lhe dessem os recursos materiais. Jesus, entendendo o coração deles, diz: não é isso que eu vim fazer. Eu não vim aqui para lhes dar uma bênção, eu não vim aqui simplesmente para encher as mãos de vocês de pão, eu não vim aqui para suprir as necessidades físicas de vocês. Eu sou o pão da vida, não é o que eu ofereço a vocês, não é o que eu estou dando a vocês que de fato vocês precisam, é quem eu sou. Vocês não precisam do que eu tenho nas mãos apenas, vocês precisam de quem eu sou. E aí então ele começa a dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, quem tiver esse compromisso, quem de fato entender isso, quem se alimentar de mim, esse verdadeiramente estará suprido. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos, quando ouvem essa mensagem, diz: duro é esse discurso. Quem é que pode suportá-lo? E a Bíblia diz, os próprios discípulos começaram a se afastar. Então Jesus pergunta aos seus discípulos mais chegados, aqueles 12 que ele havia escolhido, e diz: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora junto com os outros? Ao que Simão Pedro responde: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos que você, que o Senhor é o santo que havia de vir a esse mundo. Meus irmãos, aí precisamente encerra o capítulo 6, mostrando para nós que há muitas pessoas que vão atrás do que as mãos de Jesus podem oferecer, quando na verdade eles precisam é de Jesus. Nós precisamos não apenas das bênçãos de Deus, nós precisamos do Deus da bênção. Nós não podemos apenas nos limitar às bênçãos do abençoador, nós precisamos do abençoador. Há muitas pessoas que não estão interessadas em terem Jesus em suas vidas. Querem que suas despensas estejam cheias, querem que suas barrigas estejam cheias, querem que os seus corpos estejam aquecidos, querem que as suas necessidades físicas sejam supridas. Mas deixa eu te dizer, esse milagre que Jesus realizou foi um sinal. O propósito